Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui para mais uma boa questão. É um pouquinho longa, mas é bem interessante essa questão. Então fica aí até o final do vídeo. Olha, sabemos que x sobre a raiz quadrada de 2 elevado à raiz quadrada de 2 mais 1 é igual à raiz quadrada de 2. E sabemos também que y elevado a 1 sobre z vezes z elevado a 1 sobre y é a raiz oitava de 2 elevado a 7 raiz quadrada de 2. Queremos calcular isso aqui. Bem, então precisamos saber aí quem é x, quem é y e quem é z, né? Então, para tanto, vamos logo calcular o valor de x. Então, se eu tenho a sobre b elevado a c com b diferente de zero, posso dizer que isso é a elevado a c sobre b elevado a c, né? Então, nós temos aqui x elevado à raiz quadrada de 2 mais 1 sobre a raiz quadrada de 2 elevado à raiz quadrada de 2 mais 1. E isso é raiz quadrada de 2, que por sua vez está elevado a 1, né? Multiplicando aqui os meios pelos extremos, né? Afinal, aqui tem 1, fica x elevado à raiz quadrada de 2 mais 1 igual a raiz quadrada de 2, que está elevado a 1, vezes a raiz quadrada de 2 elevado à raiz quadrada de 2 mais 1. Note que eu tenho aqui um produto de potências de mesma base. Então, vou repetir a base e somar lá os expoentes. Ó, raiz quadrada de 2 mais 1, que dá 2. E o que eu vou fazer de interessante aqui, porque eu preciso descobrir o valor de x por comparação, né, é uma igualdade, é trabalhar nesse 2. Eu posso escrever esse número 2 assim, ó, raiz quadrada de 2 elevado a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 ao quadrado. Não posso? Porque raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, a gente tem aqui que x elevado a raiz quadrada de 2 mais 1 é. Para que isso? Para que eu possa colocar esse raiz quadrada de 2 do expoente em evidência. Aí eu fico com 1 mais a raiz quadrada de 2, percebe? E como eu tenho aí uma igualdade, né, eu posso eliminar os expoentes que são iguais. Então, aqui, ó, dá 1, né, quando a gente elimina. Então, aqui, o que sobrar é o valor de x. E o que foi que sobrou? Raiz quadrada de 2 elevado a raiz quadrada de 2. Então, eis aqui o valor do x, né? Agora, vamos encontrar o y e o z, que é a parte mais chata, digamos, dessa questão. Nós temos y elevado a 1 sobre z, que multiplica z elevado a 1 sobre y. E eu quero resolver da mesma forma, né? Quero comparar aqui os membros. Então, note que a raiz oitava, né, de 2 elevado a 7 raiz de 2, eu posso escrever, lá no expoente do 2, eu posso escrever como uma soma. Ó, 2 elevado a 6 raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, não posso? Isso também dá 7 raiz quadrada de 2, né? E isso daqui, gente, é o produto de potência de mesma base. A gente vai voltar, ó, raiz oitava de 2 elevado a 6 raiz quadrada de 2 vezes 2 elevado a raiz quadrada de 2. É a volta, né? E aqui eu vou separar, tá? Em dois radicais. Vai ficar 8... raiz oitava de 2 elevado a 6 raiz quadrada de 2 vezes raiz oitava de 2 elevado a raiz quadrada de 2. E quando eu faço isso, eu posso escrever agora como uma potência de expoente fracionário, né? Então, vai ficar 2 elevado a 6 raiz quadrada de 2 sobre 8. E multiplica 2 elevado a raiz quadrada de 2 sobre 8, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Simplificar aqui essa fraçãozinha. Vai ficar 2 elevado a 3 raiz quadrada de 2 sobre 4 vezes 2 elevado a raiz quadrada de 2 sobre 8. Eu não tenho ainda o que fazer de comparação aqui, porque eu tenho expoentes completamente diferentes, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar nisso, tá? Nesses expoentes. Você vê que aqui é 3/4 da raiz quadrada de 2. Então, eu posso escrever assim, ó, 2 ao cubo, né? Elevado a raiz quadrada de 2 sobre 4. Não posso? Perfeitamente, né? Vezes. Aqui, ó, eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a 1/2, tá? Elevado a raiz quadrada de 2 sobre 4 também. Porque isso aqui é potência de potência, volta para cá. Então, note que 2 ao cubo é 8, né? 8. E esse raiz quadrada de 2 sobre 4, eu posso escrever aqui, ó, 1/2, tá? E lá fora, no outro expoente, eu posso colocar raiz quadrada de 2 sobre 2. Posso, não? Posso, né? Quando eu multiplico aqui, potência de potência, volta para cá, ó. Entendeu? E aí, eu vou ter aqui, ó, 2 elevado a... Vamos logo escrever raiz quadrada de 2, né? Porque 2 elevado a 1/2 é raiz quadrada de 2. Né? E isto é elevado... Opa, tá acabando, mas vai dar tempo. Aqui, ó, você tá vendo que é raiz quadrada de 2 sobre 4. O que eu vou fazer? Vou fazer uma racionalização às avessas. Eu vou escrever aqui, ó, da seguinte forma. Multiplicar por raiz quadrada de 2 em cima e embaixo.
tá bom? E aqui eu vou ter a raiz quadrada de 8, tá? Elevado, eu vou também fazer essa racionalização às avessas aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 2. Tá um pouco feio, tá, pessoal? Escrita, mas entenda isso como expoente. E aqui vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado, ó. Repara que aqui vai dar 2, tá? Que eu vou simplificar com 4, tá? Então vai ficar 1 sobre 2 raiz quadrada de 2, beleza? Aqui, ó, vai dar 2, que eu vou simplificar com esse 2 aqui, ó. E eu vou ter 2 raiz quadrada de 2, que é a raiz quadrada de 8, elevado a 1 sobre a raiz quadrada de 2, que multiplica a raiz quadrada de 2 elevado a 1 sobre 2 raiz quadrada de 2. Poxa, professor, mas é muita complicação. Não, mas repara o seguinte, note o seguinte. Perceba que isso aqui é y elevado a 1 sobre z, vezes z elevado a 1 sobre y. E perceba agora esta igualdade, como ela é interessante. Ó, tá vendo esse número? Quem ele é? Ele é y. Ó, aparece aqui na base, ó, e aparece bem aqui, ó. Tá vendo? Nesse expoente aqui, que vem daqui, ó. Percebe? E veja quem é o z. O z, ó, é a raiz quadrada de 2. Que vai ser exatamente aqui, ó. Tá vendo? E tá aqui também, ó. Exatamente no lugar do zzinho aqui, ó. Lá na fração do expoente. Então, a gente já chegou à seguinte conclusão. A gente encontrou aqui, ó, que y, né, é 2 raiz quadrada de 2. E que o z, tá, é raiz quadrada de 2. Percebe? Bem, beleza. Agora que nós temos isso, podemos calcular finalmente, né, terminar a nossa questãozinha. Terminar aqui embaixo. Bem, z, quem é z? Z é raiz quadrada de 2. Quem é y? 2 raiz quadrada de 2. Quem é x? Ora, o nosso x, ele é raiz quadrada de 2 elevado a raiz quadrada de 2. Mas note, ó, que ele está aqui ao quadrado. Cuidado, tá? Então, eu vou colocar um colchetezinho para escrever lá o outro expoente, ó, 2 elevado a menos 1/2. Beleza? O que eu vou fazer aqui é trocar esses dois de posição, ó. Posso? Posso. Vai ficar assim, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2 vezes 2, 4, que multiplica. Agora aqui, ó, vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é quanto? 2. Elevado ao quê? A raiz quadrada de 2. Eu troquei só o expoente, tá? E aqui, ó, 2 elevado a menos 1/2. Note que esse raiz quadrada de 2 vai multiplicar esse número 2 elevado a menos 1/2, né? Então, eu vou ter o seguinte, 4 vezes 2. E lá nos expoentes eu faço aqui, ó, raiz quadrada de 2, que é 2 elevado a 1/2, vezes 2 elevado a menos 1/2. E eu tenho produto de potência de mesma base. Então, eu vou repetir a base e somar os expoentes. Então, eu vou ter 4 vezes 2, né? Só que aqui, ó, lá no nosso expoentezinho, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 2, né? Deixa eu tirar esse pontinho aqui, tá? Senão vai parecer que é aqui do lado. Ó, então, eu vou ter lá no meu expoente, repara, 2 elevado a 0, né? Porque 1/2 menos 1/2 é 0. E 2 elevado a 0 é 1, né, gente? Então, vai ser 4 vezes 2 elevado a 1. E quanto é que dá isso? 8. Pronto. Então, encontramos, apesar de ser um pouco longa a questão, né, o valor da expressão que ele pede, envolvendo x, y e z. Espero que vocês tenham gostado, né, de toda essa trabalheira aí. E que se vocês têm aí uma forma diferente de fazer, ou até mais interessante, mais rápida, deixa aí nos comentários do vídeo. Um abraço, até o próximo.